leva no seu título a emissora que eu costumava assistir quando eu era pequeno. Quando a programação dela prestava, ela passava ótimos desenhos como Rugrats, Arnold, Rock Power, Tony Bears, até desenhos e séries menos conhecidas, como por exemplo a Escola do Rinoceronte Voador. Geração O. S+7. All in Strange. E até Make the Band. Está inassistível, ou pelo menos na grande parte dela. Ou está assistível quando você tem, por exemplo, o Grande Prêmio da China para assistir e finalmente passa um desenho que preste mais ou menos às 3h30 da manhã. Sem mais delongas, vamos para o jogo de hoje. O jogo da categoria mais emocionante do mundo. Os melhores pilotos do planeta competem para ser o campeão mundial da Fórmula Nictus Racing. Good afternoon, Nickelodeon fans and sports fans everywhere. As you can see, we're nearly ready for the first race in this exciting series. Now, we just await the arrival of our mysterious host, the Mystery Rider. Wow, check it out! Who can possibly beat this opponent? Will anyone be good enough? We'll just have to wait and see. Here we go, folks. It's going to be the race of a lifetime. And they're off! There's all to race for here today. Everyone has a shot at the Krusty Krab Big Bun Award. E muito obrigado a você que aguardou por todo esse momento para acompanhar esse incrível jogo chamado Nicktoons Racing, lançado em 2001 para PS1. E esse é o menu principal do jogo. Você tanto pode jogar sozinho quanto convidar aquele seu amigo melequento para jogar junto. Se você já jogou aqueles jogos de kart estilo Mario Kart ou os mais recentes Mod Nation Races ou o prestes para ser lançado Little Big Karting, então Nicktoons Racing tem nada de diferente. Podemos acabar o vídeo por aqui. Até mais, falou! Brincadeirinha! Quero falar um pouco mais sobre o jogo. No modo 1 player nós temos as copas, o modo principal do jogo que eu vou falar depois, o Time Trial para treinar o trajeto das pistas, o Race for Fun, que é uma corrida sem valer nada, e o Relay, que funciona desta maneira. Você seleciona 3 pilotos e corre com cada um deles por uma volta. É como se fosse aquela prova de atletismo 4 por 100 metros. Mas como falei anteriormente, o modo Copa é o mais importante. São 12 personagens para escolher.
Tommy, sua chave de Frenda e Angélica dos Rugrats, Arnold e Elga dos desenhos A. Arnold. By the way, minhas sobrancelhas não parecem muito com a da Elga. Temos a Elisa e o macaco Darwin do desenho Thornberry, ou Strawberries, como falava quando pequeno. Além do Cat Dog, Daggett e o Norbert dos Castores Pirados, Paraná Timbum. Bob Esponja e Patrick, que dispensa comentários. X do desenho A Monstros, que passava na Nick brasileira no final dos anos 80 e tem disponível no Netflix. E o Stimpy de Ren Stimpy. Não gostava muito desse desenho. E o Corredor Misterioso, quem será? Arnold, eu escolho você! Pokeball, go! Vamos começar na Copa 1. As pistas têm muito a ver com o cenário do desenho. A Raptor Raceway, por exemplo, foi inspirada nos Rugrats. E vai começar a largada. Está tudo prestes para começar a Copa Nicktoons Racing. E foi dada a largada da corrida. Arnold se mantém no seu canto. E lembrando a vocês que nesse jogo tem essas caixas de presente que servem para pegar itens para atrapalhar os outros corredores, como essa lata de lixo que acabou de ser jogada. E também você pega umas bolinhas brancas, melhor dizendo, umas bolinhas azuis, que servem como turbo. E serve para andar mais rápido e tentar chegar e ultrapassar as outras pessoas. Como neste caso que a Elga me fecha, sua filha da mãe. Lembrando que ataque surpresa sempre pode acontecer na prova. Vou jogar essa lata de lixo para atrapalhar um otário. Ops! Cai na minha própria armadilha. Estamos chegando na hora da verdade do Grande Prêmio Raptor Raceway. Lembrando sempre, para que você passe de pista, você tem que chegar nos 3 primeiros colocados. Está havendo uma disputa intensa entre Darwin e Arnold. Vamos ver se vai dar pro Arnold chegar na 3ª posição. Está chegando perto, mas infelizmente Arnold fica com o 4º lugar. E Sebastian Vettel, quero dizer, Mystery Rider vence mais uma. Como em qualquer campeonato de pilotos, a pontuação vai de 10, 7, 5, 3 e 1 aqui em Nicktoons Racing. Como eu não consegui chegar entre os 3 primeiros, vou ter que tentar de novo nesta mesma pista. Lembrando que são permitidas até 2 tentativas. Segunda tentativa, vamos ver se o nosso piloto vai conseguir finalmente chegar entre os 3 primeiros. Angélica tentando passar Arnold, mas ele fecha. Essa disputa vai ficar pro Porto conseguir o 3º lugar. Vai ficar entre Arnold e Elga pro 2º colocado e Elga chega em 2º lugar. Mais uma vez Arnold fica por pouco, mas pelo menos passa de fase. Segunda etapa, a etapa Dumpri, que tem como cenário de fundo o desenho Castores Pirados. O nosso amigo Toco invade a pista para atrapalhar os jogadores. E nesta etapa Arnold consegue chegar em 2º lugar através de uma manobra que ele atrapalhou os jogadores que estavam à frente ao jogar o Toco. A terceira etapa é em Pertópolis, a cidade do Cat Dog, onde eles correm dentro de um shopping. Vamos ver se agora vai ver a primeira vitória do Arnold. Ele completa a primeira volta com um bocado de folga. Sai da frente, Angélica! Olha só que eu falei do turbo para ajudar a ultrapassagem. É o Cares da Fórmula Nicktoons Racing. Lá vem Arnold, você está prestes a vencer o Grande Prêmio de Pertópolis. Falta muito pouco para ele conseguir a primeira vitória, que ele vem de um 3º lugar e de um 2º lugar. E olha, Angélica, ele atacou o Arnold, mas não foi suficiente. Ele vence o Grande Prêmio de Pertópolis pela primeira vez. Numa corrida que teve de tudo e ainda mais com esse final surpreendente. E ele lidera o campeonato. E foi dada a largada para a última etapa da primeira Copa. Nesta pista que tem como ambiente a fenda do biquíni, cenário lá do Bob Esponja. O que mais me impressiona nesse jogo é essa fidelidade de cenário. Estamos passando por dentro da casa do Lula Molusco. É muito realista mesmo. Juro que se esse jogo tivesse existido quando eu tinha 7 anos, teria um orgasmo. Outra coisa legal no jogo é que algumas pistas possibilitam trajetórias diferentes. Cabe a você escolher a trajetória mais rápida, para assim poder conseguir boas posições desta maneira. Arnold tentou e tentou, mas o título não fica com ele.
Faltaram só 3 pontos para o Arnold conseguir a taça, seu siriguejo. Vamos para o pódio. Pelo menos aqui o champanhe abre, não é São Paulo Indy 300 Nestlé Band Ipiranga Exotic Car Series. Corredor misterioso no alto do pódio, nosso personagem azarado completando-se no segundo lugar e Darwin fecha o pódio. À medida que completa as copas, as pistas vão sendo desbloqueadas. Eis algumas considerações finais. O jogo é bastante divertido. Para qualquer fã do canal é quase que obrigatório ter este jogo. Porém, algumas coisas senti falta. A maioria das pistas, quando não são do tema Rugrats, são do Cat Dog. Poderiam ter variado mais. Além dos pilotos. Nesta época tinha muito mais desenhos. Poderiam ter colocado, por exemplo, Rocket Power e Rocco. Nesta época, esses desenhos já passavam na Nick dos Estados Unidos. Também poderiam ter colocado o sistema de defesa dos personagens como no modo National Racers, usando um boost. Ninguém se defendendo é uma faca de 2 gumes. Você pode estar liderando a corrida e de repente cai para último, graças a uma curva cega, ou alguém te atacando. Quanto também sair de último e vencer. O único sistema de defesa do jogo é uma bolha que você pega neste pacote de presentes aleatoriamente. E o sistema de som deste jogo, como eu usei o emulador, ficou meio bugado. Tentei consertar o melhor que pude, mas me deparei com estes erros bizarros. 3, 2, 1, 2, 1, go! 1, go! E este é Nicktoons Racing. Até mais, pessoal. Agora sim. Que susto! Não gosto de ficar vendo esse monte de olhos. Aliás, que desenho essa pista deve ser? Ou é Ren Stimp que não assistiu, era monstro. O que é difícil, pois deveria ter um depósito para isto.